Queridos irmãos e irmãs, Jesus volta a acariciar a nossa consciência para nos persuadir das falsas felicidades. O Mestre nos convida a amar aos demais. Temos que nos abster de amar os bens materiais para avançar neste caminho. Temos que ter o coração puro. Que abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus vem nos dizer neste dia de hoje. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com todos vocês, ela se encontra no livro O Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos e hoje a cada um de nós: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes coisas. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isto e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, há uma riqueza que semeia a morte em toda a parte em que domina. Libertai-vos dela e sereis salvos. Purificai a vossa alma. Tornai-a pobre para poder ouvir o apelo do Salvador que vos repete: vem e segue-me. Isso está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 21. Ele é o caminho em que avança aquele que tem um coração puro. A graça de Deus não penetra numa alma ocupada e dividida numa grande quantidade de pertences. Quem olha para a sua fortuna, para o seu ouro e para a sua prata, para suas casas, como sendo dons de Deus, esse testemunha a Deus o seu reconhecimento, vindo com seus bens em auxílio dos pobres. Sabe que os possui mais para os seus irmãos do que para si próprio. Continua dono das suas riquezas em vez de se tornar escravos dela. Não as fecha na sua alma, tal como nelas não encerra a sua vida, mas continua, sem se cansar, uma obra que é divina. E se um dia a sua fortuna vier a desaparecer, aceita sua ruína com o coração livre. Este homem, Deus o declara bem-aventurado. Chama-lhe pobre em espírito, herdeiro seguro do reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Pelo contrário, a quem encerre a sua fortuna no coração, no lugar do Espírito Santo, esse guarda em si as suas terras, acumula sem fim a fortuna, só se preocupa em acrescentar sempre mais. Não leva nunca os olhos aos céus, atola-se no material. De fato, ele não é mais do que pó e voltará ao pó. Isso está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19. Como pode então experimentar o desejo do reino aquele que, em vez de coração, tem dentro de si um campo ou uma mina, aquele a quem a morte surpreenderá sempre no meio das suas paixões? Porque onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Isso está em Mateus,
no capítulo 6, no versículo 21. Querer pôr a esperança e a confiança em bens passageiros é querer fazer fundações em água corrente. Tudo passa, Deus permanece. Agarramo-nos ao que é transitório e desligamo-nos do que é permanente. Quem, portanto, levado no turbilhão agitado, consegue manter-se firme em seu lugar nesta torrente fragorosa? Se quisermos recusarmos-nos a ser levados pela corrente, temos de nos afastar de tudo que corre, senão o objeto do nosso amor nos constrangerá a chegar aos que precisamente queremos evitar. Aquele que se agarra aos bens transitórios será certamente arrastado até onde terá a deriva estas coisas às quais se apega. A primeira coisa a fazer é, pois, abstermos-nos de amar os bens materiais. A segunda, não pormos total confiança naqueles bens que nos são confiados para serem usados e não para serem desfrutados. A alma que se prende apenas aos bens perecíveis depressa perde a sua própria estabilidade. O turbilhão da vida atual arrasta quem nele se deixa ir, e é uma ilusão para aquele que é levado nesta corrente. Nela, querer manter-se de pé. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que, rodeados como estamos de um ambiente consumista, Jesus volta a acariciar a nossa consciência para nos persuadir das falsas felicidades. E não faz carregando-nos com proibições, porque o caminho da santidade é, primeiro que nada, um convite à felicidade. Se queres entrar na vida, isso está em Mateus, no capítulo 19, no versículo 17. O Senhor nos anima a trabalhar, a gerir o dinheiro deste mundo com retidão de intenção e afã de serviço. Somos chamados ao mais alto, à caridade, tratando das coisas da terra em um sentido construtivo. O Criador mandou dominar a terra, mas não de qualquer jeito, nem a qualquer preço, pois também nos pediu nos multiplicar e encher a terra, conforme Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Só o amor, o dar-se aos demais, é a verdadeira medida desta plenitude que Deus nos pede já nesta vida. Com a expressão dinheiro injusto, isso está em Lucas, no capítulo 16, no versículo 9. Jesus Cristo se refere às coisas da terra, que em si mesmas, sem ser más, não nos fazem justos, nem nos preparam para a felicidade eterna. O Mestre nos convida a amar aos demais, a fazermos amigos, não só através da oração, senão também no dia a dia, com o reto e serviçal manejo dos bens terrenais. A eternidade é longa demais aos entretenimentos. Quem se diverte neste mundo sofrerá de tédio na eternidade. Porém, o amor, que sempre aspira a crescer, goza na eternidade. Por isso, devemos de evitar o encolhimento do coração, ocasionado pelo divertimento com dinheiro injusto. Pai, meu coração está todo centrado em Ti. Em Ti encontra consolo e proteção. Meu único anseio é não deixar que se abale esta segurança, fonte de minha felicidade. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.